A gente estava, por exemplo, ontem na parte de bodybuilding do Arnold, né? O professor Ricardo Panaim me chamou. Aí tava eu, Ricardo Panaim, Pacholok, e alguns atletas. Então tava Anne Freitas, tava Isa Pessini, tava Eduarda Bezerra, tava. Quem mais que tava? Bom, a gente estava lá e estava falando justamente sobre genética, né? E às vezes o pessoal acha que genética é só sua capacidade de ficar grande. Não é, é sua capacidade de tolerar um treino. Uma das capacidades genéticas mais importantes, por exemplo, é o quanto você converte energia em massa muscular. Quando você fala que o Ramon, por exemplo, tem uma baita genética, não é por causa do formato do músculo dele. O Ramon em off, ele não passa de 9% de gordura. Ele pode comer açaí com açúcar e cookie, lamber paçoca. Cara, ele não vai engordar. A menos que ele passe do que a gente chama de elasticidade metabólica. Então, um conceito genético importante que o Ramires começou a falar são duas coisas que a gente trata na medicina esportiva, que é o conceito de elasticidade metabólica e plasticidade metabólica. Elasticidade metabólica. O quanto eu posso causar de dano no meu organismo antes dele sair daquilo que é a programação dele. Vamos pensar a seguinte coisa, todo mundo teria que ter um baixo percentual de gordura. Tá? O quanto que eu posso jogar de caloria em cima desse meu físico sem eu ganhar uma síndrome metabólica e ficar com sobrepeso ou obesidade? Tem gente que pode jogar caloria pra caramba, não engorda. Tem gente que se espirrar ou se sentir o cheiro de comida, engorda. Plasticidade metabólica já é o contrário. O quanto você consegue retornar depois que você teve uma variação muito grande da sua função metabólica para aquilo que era a sua função nativa ou melhorar isso. Então vamos pensar num cara. Você, por exemplo, tem uma boa plasticidade metabólica. Cara, você estava bem fora do peso e estava com uns exames ruins. Tava. Você não conseguiu... que seja bom agora, viu, Ramires? Né? Pra você não ter a ideia errada. Não, tá bom? mas... É que tava muito pior. Eu tava meio verde. Tá ligado? Tava é muito mesmo, ruim. você tava um verde cinza. Tava meio assim, eu tava pra morrer preocupado, mesmo. irmão. Eu gosto de você. Não, agora eu duro mais um pouquinho. Tá melhor, tá melhor. Então, assim, você conseguiu voltar para a eutrofia e desempenhar fisicamente. Então, assim, dadas as condições necessárias, porque a gente pode até cair no engodo de falar assim, dadas as condições ideais, né? Não existem condições ideais, existem condições possíveis. Sim. Né? A gente pode chegar perto do ideal, né? Mas dadas as condições, no seu caso, dadas as condições necessárias, que não necessariamente são as possíveis, você continuaria tendo uma evolução física progressivamente, pelo menos com o que você mostrou até agora. Verdade. Agora, o que a gente estava falando e a gente brincou, né? Tem gente que mesmo dadas as condições possíveis, essa pessoa não consegue ter um ganho de força, uma recuperação adequada, um ajuste que seja eficiente e depois uma modificação física ou de performance que esteja alinhado com o que ela quer. Ela precisaria ter condições impossíveis. Então você fala assim, mas se eu fizesse o que o Ramon faz, você teria que ser quem o Ramon é. Aí sim, beleza. Se eu fizesse o que determinado fisiculturista faz, né, se eu tomasse o que ele toma, eu seria... Não seria. Você teria que ser quem ele é para fazer o que ele faz e dar certo. E muita gente fica com raiva disso, né? Porque todo mundo quer esperar o quê? Todo mundo prefere a mentira que adula do que a verdade que doa. Mas é muito mais comum a pessoa que falando do ponto de vista estético somente, tá bom? Tá bom? É mais comum a pessoa que treina e fica mais bonita, porque, pelo que a gente tá falando aqui, vamos dizer que eu fosse treinar o tanto que tu treinou, eu não sou você. Tá bom. Dado isso que você falou. Eu não consigo, segundo o Cariani, eu não consigo ficar assim, porque, claro, assim, uma análise muito no foda-se, mas ele já me viu muitas vezes, então eu acho que ele sabe o que ele tá dizendo. Meu corpo não fica assim. É muito difícil fazer essa análise porque a gente não viu você trabalhando nas questões possíveis. Então essa é a primeira coisa. Tá? A segunda coisa, estética, ele é um padrão pessoal. Tá. O que eu acho bonito não necessariamente é o que você acha bonito, não necessariamente o que o Ramires acha bonito, é que a gente costumou associar a estética um padrão que é de difícil alcance. Então, como ele é raro, é que nem o ouro. Por que o ouro é caro? Porque ele Por que ele é precioso? Porque ele é raro. Ponto final. Mas vamos falar de estética da história, vamos falar de estética feminina. Por exemplo, Marilyn Monroe. Uma mulher linda, tá? Estamos falando de 1960. Ela tinha barriguinha. Ela era mais cheinha. E ela era famosa. Então, aquele biotipo, aquela forma física, era a forma mais bonita.
Só que aí o que começou a acontecer? A gente começou a entrar, entre 60 e 80, a gente começou a entrar na era das supermodelos. Então, 80, 90 talvez tenha sido o ápice das supermodelos, e aí isso veio culminar anos 2000 com a Gisele Bündchen, né? Mas 80 e 90, né, a gente tinha, por exemplo, Twig, que era uma modelo que era muito, muito magra. Magra, mas assim, praticamente num padrão não saudável. Não, Twig significa graveto, né? Sim, mas era o nome dela. Deve ser por isso. E aí, cara, o que aconteceu? Aquele estereótipo começou a ser copiado. Por quê? Por conta da fama, isso começou a se tornar um padrão de beleza. De certa forma, né, hoje a gente tem vários padrões de beleza por, entre aspas, tribos diferentes. Né? O que a rede social fez muito bem? Ela ajudou a gente a construir o conceito de comunidade. Então, quando você vai na comunidade de cross-treino, você tem um perfil físico que é o perfil físico reconhecido. Quando você vai na comunidade do fisiculturismo, é outro perfil físico. E outra, Igor, dentro do fisiculturismo você tem subcomunidades. Você tem a galera que curte o Classic Physique, porque, pô, esse físico é o que eu gosto. Ah, mas os caras da Open são maior. Beleza. Caminhão de lixo é maior do que Porsche. Eu prefiro andar de Porsche. Não que seja um lixo o Open, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, não é um... diz que o Open é lixo. Não, aparece amanhã no Metrópolis. Fala que é um lixo, né? Mas não é isso. Agora, o cara da Open, você fala, mas o cara tá assim, cara, mas o cara gosta da Open. Então, quando a gente começa a segmentar, e você vai ver que, assim, o padrão de físico, ele muda, por exemplo, o padrão estético, ele muda, por exemplo, daquilo que a pessoa acha quando ela vai procurar um parceiro. Eu gosto do meu físico, se eu pudesse, eu seria um Classic Physique. Sem dúvida nenhuma. Se estivesse ao meu alcance, cara, é o físico que eu acho mais legal. É o que me lembra, sei lá, o Superman, que é o super-herói que eu sou mais fã. Mais até do que o Conan, que o Ar, não sei o quê. Cara, pra mim sempre o Superman é aquele físico, porra, aquilo é sensacional, super equilibrado. Agora, o padrão feminino é o da minha esposa, que é de bailarina. Eu acho esse o físico mais bonito. De bailarina. Ah, mas ele não tem volume, não tem isso. Cara, mas é o que eu acho mais bonito. E se você tem um físico diferente, se você treina pra caramba, se você, sei lá, tem volume de glúteo, de mão, tudo bem, cara, beleza. Mas as pessoas, elas têm o direito de ter os padrões estéticos que elas mais acharem. É que nem cor. Tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de branco, tem hora que eu gosto de branco também, dependendo da cor que eu vou colocar. Então, o que a gente faz é, ao longo da vida também, ir refinando aquilo que é o nosso perfil estético, ou nossas preferências estéticas, para ter mais certeza daquilo que a gente gosta e daquilo que daquilo que a gente acha bonito. E o que a gente começa a adicionar, além da estética, é o critério funcional, que é onde a gente começa a alcançar o CrossFit, é onde a gente começa a alcançar o Hyrox. Por quê? São exercícios que, além de trazer uma estética, que pode não ser a estética do culturismo, é uma estética muito funcional. É um físico que é útil para você, que você vai subir um lance de escada e você não vai ficar perdendo fôlego. Você vai ser capaz de fazer coisas, como, por exemplo, fazer um esporte open door, fazer um esporte na praia, né? Você vai ser capaz de fazer alguma coisa que dependa de capacidade física, brincar com seus filhos, que seja, né? Jogar bola com seus filhos, que seja, né? E que depende de um físico que seja um físico funcional. E esses valores, eles vão sendo adicionados ao longo da vida e isso vai mudando a complexidade com que você olha a estética. Eu gostaria de ter o físico do Classic Physique, mas eu, por exemplo, não abriria a mão hoje de continuar fazendo meu jiu-jitsu. Se eu tivesse que abrir mão um pouco do Classic Physique para ficar no jiu-jitsu, que eu abri, beleza. Eu não abro mão de conseguir pilotar um carro de corrida. E eu tenho que fazer muito mais aeróbico para aguentar fazer isso. Então eu tenho que abrir mão um pouquinho desse Classic Physique e deixar ele um pouquinho mais longe. Né? Eu queria ter o tamanho do Zancanelli, por exemplo. Para mim, é um dos físicos mais bonitos que tem é o do Zanca. Cara, eu adoraria ser o tamanho dele, só que eu não ia entrar no carro de corrida. E se eu entrasse, ia ter que me tirar com um saca-rolha de lá de dentro. Porque eu não ia sair, né? E o carro ia ficar penso e talvez não fizesse curva para direita, né? É um grande risco disso acontecer também. Para esquerda ia fazer uma curva do caramba, né? Se eu fosse o Zancanelli, mas para direita ia ser um desastre, cara. Entendi.